Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de função injetora. Então, olha só, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco na aula de hoje, um pouco da teoria, tá? A gente vai mostrar um pouco como cada momento a gente pode saber e lembrar para que a gente possa fazer as nossas atividades um pouco mais tranquila. Tudo bem? Então vamos lá. Então olha aí, quando vocês estão vendo essa parte aí, observe que a nossa aula vai ser bem diferenciada, tá? A gente vai falar um pouco muito nessas propriedades. Nesse caso, quando a gente fala nas propriedades, a gente consegue relembrar aqueles momentos do passado, né, que a gente já estudou em sala de aula. Então vai ficar fácil. Você revendo essas propriedades, você tem uma facilidade de entender e lembrar cada momento. Tudo bem? Então vamos aí. Então olha só, a função injetora, conhecida também como função injetiva, é um caso particular de função. Para que uma função seja considerada injetora, temos que ter a seguinte ocorrência. Dado dois elementos, x1 e x2, pertencente ao conjunto do domínio com x1 diferente de x2, as imagens do f de x1 e f de x2 são simples distintas, ou seja, digite a equação aqui, nesse caso aí, eu botei para você mostrar. Quando eu falo dessa equação, você observa que nós vamos ter a função, o f de x1 diferente do f de x2. Essa função possui características específicas que possibilitam a identificação do seu gráfico e também a análise da lei de formação. Para construir alguns exemplos de função injetora, é importante compreender a definição desse tipo de função. Uma função f, tá? De A, então, de A para B, ou de A então B, é classificada como injetora se somente se elementos diferentes do conjunto A possuem imagem diferentes no conjunto B. Ou seja, antes de eu ir para o próximo, pessoal, então observa nessas duas últimas linhas. Ele diz bem, olha, classificada como injetora se somente se elementos diferentes do conjunto A, possuem imagens diferentes no conjunto B. Então, quando a gente vê esse ponto, a gente vai trabalhar com conjuntos. Então, nem todos os elementos que estão no conjunto A estão no conjunto B. No conjunto B, pode ter elementos a mais. Um exemplo prático. A gente descreve no primeiro conjunto 5 elementos, de 1 a 5. Já no outro conjunto, vamos dizer que ele tem de 1 a 7. Vamos ligar os números que são iguais. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. É um exemplo, tudo bem? Só que aí o 6 e o 7 não está no conjunto A. Então são elementos diferentes. Lembra o que está escrito? Então, vamos lá, continuando. Observe aí. Nós temos essa fórmula que ela vai a representação tal que x1 e o x2 pertencem ao conjunto A. Então, o x1 é diferente do x2. Então, nós podemos ver aí, que o f de x1 é diferente do f de x2. Então, vejamos aí. O exemplo 1. Veja a seguir um exemplo de função injetora no diagrama de Venn. Lembra que eu falei agora há pouco dos elementos do conjunto A? Observe que esses termos no meio da ligação é a nossa função. E o conjunto B. Observe aí, olha, que cada ponto do A
foi exclusivamente no B, mas nós temos pontos diferentes, tá? Então, o conjunto A, ele é diferente do conjunto B, certo? Então, nós sabemos aí, como ele diz, a função de A é diferente da função de B. Vamos aqui a um outro exemplo. Veja a seguir um exemplo de função não injetora. Note que no conjunto A existe dois elementos distintos que possuem a mesma imagem no conjunto B, o que contradiz a definição de função injetora. Olha aí. Como assim? Ele vai contradizer, mas é simples, pessoal. Observa que lá no conjunto A, nós temos dois elementos ligando, dois pontos ligando em um só no conjunto B. Então dá para a gente perceber quando ele é diferente, tá? Aí ele vai dizer o que contradiz a definição da injetora. Só que na injetora a gente vai saber que lá vai sobrar, né? São coisas simples e fáceis de se ver, tá? Então, sabemos aí, olha, que a função A, né, e a função B têm diferença uma da outra. Observa a ligação dos dois pontos. Do primeiro, no conjunto A, o primeiro e o terceiro é ligado no único ponto do conjunto B, no primeiro elemento. Ou seja, ficou lá um elemento no conjunto B sem ter nada, ele ficou sozinho, olha só. Dá para a gente observar o terceiro ponto. Então aí ele tem uma contradição. Tudo bem? Como calcular uma função injetora? Para verificar se a função é injetora ou não, é necessário analisar o comportamento da lei de formação e também o domínio e o contradomínio em que a função está definida. Exemplo, dada a função de R em R, com a lei de formação, o f de x é igual a 2x. Verifique se ela é injetora. Pela lei de formação, podemos observar que ela pega um número real do domínio e o transforma em seu dobro. Dois números reais distintos, ao serem multiplicados por 2, geram resultados distintos. A função f, como podemos observar, é uma função injetora, pois para quaisquer dois valores de x1 e x2, tá, pessoal? Ali está escrito só é x1 repetido, mas é x2, tudo bem? Então lá é o primeiro de x1 e x2. O valor de f de x1 é diferente do f de x2. Vejamos aqui um outro exemplo. Dada a função de f, tá? De r, então r, com a lei de formação, o f de x é igual a x ao quadrado. Verifique se ela é injetora. Podemos observar que, para esse domínio, essa função não é injetora, pois temos que a imagem de um número qualquer é igual à imagem do seu oposto. Por exemplo, o f de 2 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. E o f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado. Ou seja, como é um negativo e o quadrado está fora do parênteses, menos com menos é mais. Então, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Note que o f de 2 é igual ao f de menos 2, o que contradiz, tá, a definição de uma função injetora. Nesse caso aí, nós vamos fazer agora um exercitando, pessoal. A gente vai ver como não é tão difícil. Tudo bem? Então vamos lá.
seja, tá, o f de a em b uma função cuja a lei de formação é o f de x igual x ao quadrado mais 1, sendo o conjunto A menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, tendo os seus elementos 1, 2 e 5. É correto afirmar que, olha aí, nós temos aí 5 alternativas. Ele vai dizer se a função é invencível, né, invencível, pois ela é objetora. E aí nós temos mais as outras funções, se ela não é, tá? Vejamos. Olha a resposta como ela é simples. Eu vou deixar ela bem escrita para que vocês obtenham a melhor informação. Para que a função seja inversível, ela precisa ser bijetora, ou seja, sobrejetora e injetora. Primeiro vamos analisar se ela é sobrejetora. Para que a função seja sobrejetora, todos os elementos de B precisam possuir um correspondente em A. Para saber isso, vamos calcular cada um dos seus valores numéricos. Então, olha aí. Lembra que na questão nós tínhamos lá os elementos? Então, vamos lá. O f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado mais 1, que é igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4, mais 1 é igual a 5. Então, nós já temos aí o resultado de f de menos 2. O f de menos 1, vamos usar a mesma função, tudo bem? Menos 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Sempre lembrando que o menos 1 ao quadrado sempre vai dar positivo, certo? E isso se vir entre parênteses, tá? Porque podemos observar, o menos 1 ao quadrado sem parênteses, o resultado é negativo. Se o menos qualquer número vir entre parênteses e a potência fora, aí o resultado vai ser positivo. Também depende do que vir lá fora. Tudo bem? Então vamos lá. O f de 0. Qualquer elemento, né? 0 elevado ao quadrado é o próprio zero. Mais 1, o resultado é igual a 1. Então meu f de 0 é igual a 1. O f de 1, o resultado lá vai ser igual a 2. E o f de 2, meu resultado vai ser igual a 5. Então observa aí, olha. O f de menos 2 deu igual a 5. E o f de 2 deu igual a 5. Então a gente pode começar a dar umas observadas. Que todos os elementos de B, 1, 2 e 5, possuem um correspondente em A, o que faz com que a função seja sobrejetora. Para que essa função seja injetora, os elementos distintos de A devem possuir imagens distintas em B, o que não acontece. Note que o f de menos 2 é igual ao f de 2. E também que o f de menos 1 é igual ao f de 1. A gente viu aqui, pessoal. Olha aí, ó. O f de menos 2 é igual a 5 lá no final. E o f de 2 lá no final, ó, é igual a 5. O f de menos 1 é igual a 2. O f de 1 também é igual a 2. Então ele está falando aí, ó. Tá? Que o f de menos 2 é igual ao f de 2 e também que o f de menos 1 é igual ao f de 1, o que faz com que a função não seja injetora. Como ela não é injetora, ela também não é inversível. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra B. Vamos aí a um segundo exercitando. Durante a aula de matemática, o professor fez o desenho do diagrama a seguir e pediu para que cada aluno
formasse uma frase sobre a relação entre o conjunto A e B. Olha aí. Aí nós temos esses pontos aí. Mas se a gente olhar os dois diagramas, né? A gente olha o diagrama A e o B, o conjunto A e B. Só que no conjunto B nós temos ali um ponto distinto. Tudo bem? Então esse é o desenho. Nós temos que observar em relação ao conjunto A e B. Visualmente a gente só olha que cada ponto está ligado, mas está sobrando um. Vamos lá. Ana, né? Essa relação não descreve uma função, pois há elementos do conjunto B que não são correspondentes de nenhum elemento do conjunto A. Beatriz, essa relação é uma função, pois todo elemento do conjunto A possui um número correspondente no conjunto B. Camila, essa relação é uma função injetora, pois os elementos distintos do conjunto A possuem imagens distintas no conjunto B. Diz aí, marque a alternativa correta. Nesse caso aí, pessoal, a gente pode até olhar, ó, a afirmativa lá. A afirmativa que Ana está incorreta, né? E as afirmativas de Beatriz e Camila estão corretas? A gente tem que sempre observar, ó. A Ana, nesse caso lá, ela está falando do diagrama, tá? Ela está falando do diagrama. Então, quando a gente fala que os alunos, fala cada aluno formasse uma frase. Então, ela está falando aqui de Ana, Beatriz e Camila. Só que aí ela vai falar. Ela deu as 5 alternativas. E vou mostrar como é simples. Olha aí. A afirmativa de Ana está incorreta, pois ainda que haja elementos no conjunto B que não são correspondentes de nenhum elemento do conjunto A. A relação entre A e B é uma função, pois todo elemento de A possui um único correspondente em B. A afirmativa de Beatriz é verdadeira. A relação é, de fato, uma função. Tá? A afirmativa de Camila também é verdadeira. Essa função é, de fato, injetora. Com isso, a afirmativa de Ana é falsa. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra A. Então, olha só, pessoal, não tem essa dificuldade. Naquele caso ali, a gente só tem que prestar atenção o que fala a questão, o que pede ali no comando da questão. Tudo bem? O que cada aluno falou, o que Ana, Beatriz e Camila falaram, a gente só tem que prestar atenção àquele textozinho ali. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a nossa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.